Fala, rede! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um capítulo dessa jornada de conhecimento prático. Aqui a gente traz os principais decisores do mercado que estão vivendo a dor e executando e tendo resultados positivos nos dias de hoje. Nada de guru, nada de teoria, só prática e aquilo que realmente dá certo. E um dos temas que todas as empresas precisam ouvir e aprender é sobre como implementar uma estratégia de CX. Então eu trouxe aqui uma das principais referências que eu conheço em toda a minha carreira, ele sempre esteve muito presente, conheço bastante, mas eu quero que você se apresente, Rodrigo Tavares. Opa, vamos lá, Vitor. Prazer estar aqui. Já deixar aqui uma saudação aqui para todos, que estão acompanhando aqui mais esse conteúdo da Rede Líderes. Obrigado não só pela parceria da rede, mas aí a amizade, as trocas, aprendizados de tantas iniciativas, né? E que você sabe bem que uma das coisas que eu acredito é propósito meu de vida, né? Que é dividir conteúdo. E o meu propósito hoje da minha marca, Rodrigo Tavares, nós vamos chegar daqui a pouco nisso, é o transformar pessoas e impulsionar negócios. E uma maneira de transformar é gerar conteúdo, dividir aprendizado, né? Mas me apresentando aqui para quem não me conhece ainda, né? Eu sou o Rodrigo Tavares, 52 anos, casado, pai de 2 meninas, uma Fernanda que vai fazer 17, a Manuela que vai fazer 21, a minha esposa Andréia. Sou paulistano, sou nerd, gosto de filme, super-herói, gosto também de tomar um bom vinho, um whiskyzinho com os amigos. Sou cinéfilo, adoro cinema, né? Sou estatístico de formação, aí com especialização em marketing de serviço e marketing direto. E estou começando, fica já uma dica, né? Me apresentando quem eu sou, porque isso é o que tem que começar, é sobre quem você é. Não é cargo, LinkedIn, né, Vitor? Isso mesmo. Porque as coisas de cargo, LinkedIn, a gente está. Está, né? exatamente. E a gente vai falar muito disso também. Né? Então, quem a gente é, por onde a gente começa. E segui a minha carreira aí, começando com carreira sendo estatística, eu comecei no Banco Itaú e fui migrando, né, muito da visão do estatístico, entendendo que estou num negócio para gerar negócios. Não estou num business para fazer modelo estatístico. Né? E eu peguei gosto nisso e isso me ajudou a abrir portas, me diferenciar no trabalho e fez com que eu também começasse a sair desse mundo técnico. Nunca me vi como cientista de dados, mas sim como alguém que orquestra, arquiteta e gera mais negócios para os negócios. Aí fui para o Banco Real, Santander, passei para a HSBC, então foi minha vida bancária. E foi só no Itaú que eu fui estatístico. O resto eu fui sendo um estatístico que tem um know-how analítico, mas entendendo o negócio, o cliente. Trabalhei muito em CRM nessa época, marketing de relacionamento, segmentando clientes, fazendo campanha, gerando otimização de canais, de venda de produto, cross-selling. Então, banco foi essa minha trajetória. Fui varejo na Fast Shop, fui loyalty na Múltiplos, dentro da Latam, spin-off da Múltiplos, IPO de Múltiplos. Depois os chilenos compraram, tudo mudou, né? Foi para um caminho diferente. E aí encerrei meu ciclo, né, de CRM, né, com essas companhias e comecei, né, um ciclo de experiência do cliente que, na verdade, é uma expansão do CRM. Né? O C de cliente está lá, né? CX tem Customer, CRM tem Customer, mas aí saiu do transacional do CRM para o relacional da experiência do cliente. Né? Aí foi uma grande escola no Mercado Livre, fiquei 4 anos e pouco no Mercado Livre. Fui comercial na Expedia na sequência, agência online de viagens, então, que tem hotéis.com, Trivago. Fui ser comercial lá, queria ser comercial, tive essa experiência. Voltei para a CX na 99, depois PagBank, Recarga Pay, que foi meu último grande ciclo corporativo. E estou investindo cada vez mais em todo esse legado e aprendizado na minha marca, no meu produto, atuando como conselheiro, expert em CX, consultor, mentor de carreira. Né? Também sou professor há quase 10 anos. Enfim, é um pouquinho de mim aí. O que mais me fascina nas pessoas hoje, Tavares, de verdade, é a vontade que o indivíduo tem de realizar alguma coisa. Porque eu vejo tantas pessoas apáticas, de o cara tá num cenário de ebulição, de grandes novidades, pode fazer muita coisa, mas a pessoa está meio perdida. Eu não vejo isso em você, é o oposto completo. Eu vejo muita vontade de realização tua. Mas vamos começar do início. Sim. Conceituar. Baby steps. Baby steps. Primeiro, acho que o primeiro capítulo aqui, acho que do nosso papo, é conceituar a CX. Mas por que eu estou tratando disso? Porque se a gente olhar no curto espaço de tempo,
da nossa existência, mas se você olhar 10 anos atrás, que não é nada, quando você falava a empresa tal é uma startup, era sinônimo de empresa de tecnologia que estava escalando, estava no hype recebendo dinheiro. Quando você fala que a empresa hoje é uma startup, o significado mudou um pouco. Sim. Hoje a empresa pequena em validação, vai que dá certo, vai que não dá. Mudou. Antes era um contexto muito mais glamuroso. Hoje, eu brinco com todo mundo, se a padaria da esquina abre hoje, ela faz pão, ela vai falar que é uma bread tech, uma startup de pão. Exatamente. Não, tu vende pão, irmão, entendeu? Então, os conceitos, às vezes, eles mudam, eles são, né, herméticos, né? Hoje, o que é CX? Cara, acho que é importante a gente ter esse baby steps mesmo, de falar de conceito de experiência do cliente, o que é, e também entendendo que, embora a gente fale de CX talvez no Brasil, vamos falar os últimos talvez 15 anos, né? O fato, né, pessoal, que cliente sempre buscou ter experiência, né? Eu falo que a experiência do cliente ganhou essa relevância importante como estratégia em função de transformações da sociedade, da humanidade, né? E é importante entender isso, porque senão fica um ato isolado. Alguém bolou o termo CX e ficou legal. Não, a sociedade se transforma sempre, com tecnologia movendo sempre. E eu acho que é outro ponto importante, né, Vitor? Tecnologia não é só IA, né? Nem internet. Tecnologia roda é tecnologia, fogo é tecnologia. Né, tecnologia tem né, a parte final da palavra é logos, né, conhecimento, que muda, né, a sua forma de realizar coisas. Então, a gente tem que conceituar isso também, né, que a galera fica hoje achando que tecnologia é internet e IA. É a tecnologia, né, disruptiva do momento. Né? Então, as transformações da sociedade, desde que o mundo é mundo, passando por revolução industrial, revolução de informação nos anos 50 do século passado, revolução industrial do século XVIII, que foram automações, né? Falamos de automação desde sempre, não é agora que a automação tira emprego. Eu lembro que eu tenho uma aula que eu dou, uma palestra e aula que eu boto um slide de manchetes de jornal, desde os anos 20 do século passado. Sempre tem manchete alarmista de máquinas irão tirar empregos. Desde uma fábrica de carros que tem automação que tira, a linha de montagem tira, até o que a gente vê hoje, né? Então, essas transformações todas mudam o comportamento do ser humano e o comportamento de consumo e moldam indústrias. À medida que você automatizou com a Revolução Industrial, puxa, estou produzindo mais, né? Porque eu automatizei, preciso então consumir mais, porque eu estou produzindo muito, alguém tem que comprar. Para comprar precisa de dinheiro. Você tem crédito? Não tem, então vamos montar banco. Então, a Revolução Industrial trouxe a automação, que fomentou a indústria financeira século XVII e XVIII, foi grandes bancos surgindo, foi indo e mudou o comportamento humano, mas ainda assim, né, tinham poucos que tinham esse know-how, esse dinheiro, esse recurso para fazer uma indústria, fazer um grande banco. Então, como eram poucos, esses poucos diziam como era a vida da maioria. Ford já falava, né, você consome o carro que eu fizer, né? Desde que seja um Ford preto, você pode escolher o carro que você quer. Legal, né? Legal, isso foi no século XX, foi há 100 e poucos anos, gente. Foi agora. Veio tecnologia, computação, anos 50 do século passado. Bacana. Então, grandes computadores, né? Computadores de um andar inteiro, caríssimos. Não tinha cloud computing há 50 anos. Isso moldou nos anos 50, 70, 80, o CRM, o database marketing. Bacana, ainda caro. Quem que largou na frente? Bancos, grandes corporações, que ainda poucos, de novo, poucos determinando o consumo, como essa experiência. Então, o cliente sempre quis experiência, mas ele tinha um cenário social de humanidade que, de poucos detentores disso, vai ser assim. Só que chegou o final do século XX, internet, tecnologia barateou, democratizou a informação, cloud computing, vieram as startups, etc. E aí, finalmente, o cliente começou a ter, o consumidor, várias opções. Agora eu não tenho mais só o bancão, eu tenho lá a fintech, agora tenho e-commerce, tem vários e-commerce, tem marketplace. Então aí surgiu um cardápio de opções que fez com que o diferencial para você ter um cliente e o cliente te escolher não é mais o produto, não é o serviço, tudo isso é commodity, é a experiência. Vamos pegar meu último ciclo. Fintech, tem um monte de Pay, né? Que falta hoje em meio de pagamento. Tudo igual. Mesmo Pix é igual, Pix com cartão, wallet, carteira digital, tudo é igual. Tudo. O aplicativo é idêntico. Por que você vai numa empresa e não vai na outra?
Ah, Rodrigo, é o preço e o produto, mas isso é parte da cultura e da experiência que aquela empresa quer entregar. Então, neste contexto, eu gosto de me alongar nessa resposta para as pessoas entenderem que a gente tem que entender, um profissional, um líder, um executivo, precisa entender a sociedade que está embutido, onde você vive, para entender para onde as coisas vão. E nisso a experiência foi se moldando. O que era a experiência no século XVIII, XIX, que era ter acesso a um produto, pô, não tinha carro, agora tem carro, pô, isso aí é uma baita experiência. Mas depois que isso virou, todo mundo faz carro, peraí, mas tem ar-condicionado. Hoje em dia tem o multimídia no carro, tem carro autônomo. Mudou a experiência, mas a experiência sempre esteve permeando. Então, com essa revolução recente dos últimos 30, 40 anos, a estratégia de experiência do cliente emerge como o diferencial único que você vai criar. Ou seja, entender quem é o seu cliente, o seu negócio e que experiência que a tua cultura, aí cultura entra no jogo, que você quer entregar o jeito para aquela pessoa. E pode ser que a experiência para o Vitor naquela empresa faça sentido e para o Rodrigo não faça. Porque eu sou uma outra pessoa, é a conexão de dois seres humanos. Então, CX é uma estratégia de negócios que vai garantir que você consiga se diferenciar naquilo que você faz. Porque é conectar o ser humano da empresa com o ser humano que consome produto e serviço. Entendendo isso, aí vem toda a derivada de jornada. Você vai ver, vou ver a propaganda, baixo o aplicativo, vou no site, vou na loja, vou e tenho esses pontos de contato e eu tenho que gerenciar para que essas experiências aconteçam de acordo com aquilo que eu estou desenhando, em função da dor que o cliente tem. Então, preciso entender o cliente, ir lá fora entender o cliente, voltar para dentro de casa e construir e fechar esse ciclo. E tudo isso com a finalidade de impactar o negócio. CX é estratégia de negócio. Não estou falando para quem está comprando aqui, não é departamento, não é área, esqueçam nomenclatura, fauna e flora. É estratégia de negócio. E essa estratégia é para impactar, então, o negócio. Não é para fazer cliente feliz, não é para botar sorriso na cara das pessoas. É para mover o business. Só que o diferencial do CX é uma estratégia, e por isso que é CX, que ela é movida, powered by cliente. O cliente é que move essa estratégia. E é uma melhoria contínua que você vai fazendo, adaptando o teu business ao cliente, as tecnologias que acontecem, e com isso o CX é uma estratégia que, além de gerar negócios hoje, te ajuda a criar uma empresa perene. Porque eu entendo, é darwinismo, CX é darwinismo. É criar uma empresa que se adapta. Entende o mercado, o cliente, escuta, vê o recurso que tem e transforma isso em soluções e vai moldando e vai avançando e não para nunca, né? Então, isso é a experiência do cliente. Nesse meio tem atendimento? Tem atendimento, mas a gente faz aquele parênteses que CX não é atendimento. Parem de falar isso, né? O atendimento está lá. E por que o atendimento tem um papel importante em CX, para ser justo? Porque ele é uma central de escuta do cliente. Se CX é uma estratégia que impacta o negócio, movida pelo cliente, onde eu começo a escutar o cliente de graça todo dia? No atendimento. Então, o atendimento é um centro nervoso que alimenta muito naturalmente a roda da experiência do cliente, mas não é só isso. Porque o atendimento é só para quem tem problema, né? E quem conta o problema, tem cliente que não conta o problema, que está fazendo um monte de transação com você, não está nem aí, às vezes está fazendo por fazer e faz com o outro também, e você não captura no atendimento, né? Então, o CX é estratégia que impacta o negócio, o cliente é meio, não é fim, é método, é melhoria contínua, e se é melhoria contínua, só se melhora o que se mede, tem que ter indicador, e indicador não é só o nosso querido NPS, né? NPS é bacana, é bonito, é importante, eu gosto e adoro, mas temos que ter um sistema que mede tudo isso, que envolve indicador de negócio, indicador de venda, de marketing, de pesquisa, transacional, de sistema, disponibilidade de sistema. É uma arquitetura que ajuda a gente a mover o negócio. E é muito interessante, né, Rodrigo? Partindo desse contexto mais macro que você está trazendo, que basicamente é de um contexto mais massificado, ou seja, é o exemplo que você deu, o Ford preto para todo mundo, para um contexto muito mais personificado, personalizado, né? E aí o ser humano é o mesmo, né? Sim. Só que você vai ter empresa no cenário A, desse ainda do carro, e empresa do cenário B. Então, a mesma pessoa consumindo os dois cenários. Então, E vão viver experiências diferentes. Então, que loucura, porque
se lá atrás quem ditou essas diretrizes para o restante do mercado foi a indústria, depois banco, hoje quem está conseguindo gerar essa experiência de personalização são as empresas nativas digitais. Perfeito. Então, se eu sou vegetariano, eu não quero abrir o iFood e ver opção de churrascaria, né? O cara tem que saber que eu sou vegetariano. Nessa altura do campeonato, eu já pedi lá, ele vê que, né? E aí, né, Vitor, ótimo exemplo que você trouxe, o cliente que, assim, o cliente pode ser simples e humilde, né? Tô falando aqui para todo mundo prestar atenção, mas não é bobo. O cliente pode ser semi-analfabeto, mas ele não é bobo. Uhum. Ele vai saber entrar no iFood ou qualquer aplicativo de delivery e saber que se ele gosta de picanha, churrasco, fogo no chão no sul, ele não vai querer ver uma tela de produto vegano Ele até é importante que ele saiba que tem. Uhum. Porque também a tua jornada muda ao longo da vida. Né? E agora eu tenho que fazer isso, e o nativo digital consegue fazer isso, de personalizar, de entender esses comportamentos mais rápido e agir mais rápido. Então, e aí essa turma direciona o mercado, mas a maioria das empresas, vamos olhar aqui para o Brasil, ela não tem esse grau de sofisticação. Às vezes a empresa está num ambiente mais presencial. Vamos pensar num varejo com franquias e tudo mais. Tem, de repente, ali uma rede local de farmácia, não estou falando uma rede nacional, né? E o Brasil tem muito disso, né? Você tem os regionais e os pequenos e médios. Mas até empresa grande. Pode ter uma jornada quase 100% presencial. Sim. Como que, num caso desse, a gente pode começar a desenhar uma estratégia de CX pensando que o consumidor é o mesmo, que é esse o pressuposto, né? Sim. O consumidor é o mesmo. Então, na casa dele, ele tem acesso a mais de 1 milhão de comidas, 1 milhão de filmes, motorista chega, ele só apertando, aí ele ainda tem que ir lá na farmácia, ir lá procurar um negócio. Como agregar a mentalidade, o conceito de CX em negócios que não são tão digitais, digamos assim. E aí você deixa para falar que a tecnologia que a gente vive hoje, de novo, é IA, até há 30, 40 anos, nossa, agora a internet consigo fazer e-commerce e tal, né? Tudo isso são aceleradores, né? Uhum. Agora, você não tem nada, você não precisa começar com isso. Você tem tua rede de varejo local, etc. Você quer incutir a estratégia de experiência do cliente, comece entendendo quem é seu cliente, escuta. Né? E outra, entenda bem do seu modelo de negócio. Eu sou uma rede de varejo, né, de padarias no interior do estado do Brasil. O meu negócio é a padaria. Eu tenho esses produtos aqui. Eu tenho pão, tenho aqui frios, tenho etc. Beleza, agora vamos entender o que o cliente espera de uma padaria aqui e cruzar com isso com o que eu consigo entregar. Independente de ter IA, não ter IA, a estratégia é incutir na cultura que eu construo, não o que o cliente quer. Que essa é um grande mito, né? O cliente não tem sempre razão, né? Acho que esse é outro ponto importante. Mas é entender a dor que ele tem. Uhum. Eu preciso todo dia comprar ali para minha família um pãozinho quente, eu preciso... Não, meu perfil não. Nessa cidade aqui, as pessoas aqui estão de passagem para ir trabalhar. Vem consumir aqui, para comer aqui, para pegar um trem, um ônibus e trabalhar. Bom, é o mesmo produto que em 2 cidades pode ter entregas completamente diferentes. Eu não estou falando aqui de tecnologia, de site, nada. Uhum. É entender que na cidade dormitório o cara está acordando para ir trabalhar numa outra cidade, então eu tenho que ter uma outra disposição de balcão, eu tenho que ter, de repente, mais pãozinho do que coisa muito gourmetizada, e essa mesma padaria numa outra cidade que não é dormitório, também tem que atender o pai, a mãe de família, ou alguém que vai comprar as coisas para fazer em casa, ou que vai tomar um café na manhã diferente, porque quer ter um cafezinho sentado sem fazer em casa. Então, incutir a estratégia é isso, é entender o que você tem de produto, o que você quer, qual é o seu modelo de negócio. Pode ser padaria, mercado, farmácia, pode ser uma empresa de crédito, pode ser uma loja de imóveis, pode ser qualquer coisa. E, bom, o que esse meu público, qual é a dor que ele tem? É sobre resolver dores. A experiência do cliente é sobre resolver dores. E você pode até perguntar, mas o que você quer que eu faça? O cliente ele vai falar, não, acho que para resolver minha dor,
eu preciso, né, que a sua padaria tenha tal coisa. Legítimo ele falar. Isso pode dar muito insights, mas também não vai te direcionar, porque se o Ford perguntasse lá em 1910 pra gente, a gente ia falar que a gente queria um cavalo mais rápido. O que o Ford entendeu é que as pessoas querem se locomover mais rápido e com mais praticidade. Então ele foi lá e criou uma coisa que não tinha, com o business dele, com a automação e a fábrica que ele tinha e com a criatividade dele. Por isso que deu certo, né? Só no, claro que ele botou o viés de eu quero, vai ser só o carro, só sei fazer um sabor de carro, tá? É esse aqui e fique feliz com isso, né? Então começar a incutir e implementar a experiência do cliente no dia a dia é de fato a combinação de saber muito bem o seu modelo de negócio, qual é a dor que o teu potencial cliente tem e também entender que essa dor pode mudar ao longo do tempo, né? Que podem vir novos públicos e também pode vir do tipo, não, montei minha padaria, pô, mas agora chegou aqui uma plataforma na minha cidade que entrega tudo, não é padaria, entrega tudo pão em casa. Pô, bacana, né? Pô, legal, entrega o pão, mas não faz o sanduíche pronto. Então eu vou fazer sanduíche pronto aqui. Daí um dia, não, agora também entrega sanduíche pronto. E não, na verdade, agora eu vou entregar não é só sanduíche pronto, eu vou ter cesta de coisa que eu recomendo, que eu indico, eu vou ter algo que vai fazer a pessoa vir aqui, né? Realmente querer vir nesse ponto físico. Que é o que a gente viveu, né? Você vai lembrar, né, Vitor? Início dos anos 2000, né? Eu estava no Itaú na época, em 98, 99, e a gente escutava, não, porque no futuro não vai ter agência. Alguém viu que as agências sumiram? A agência não sumiu. Só que mudou o papel da agência. Mudou o que tem dentro de uma agência. Tem mais área de autosserviço, mudou o papel do gerente, mudou o papel do caixa. Foi o que? Adaptado em função do que? Da transformação da sociedade, entendendo o seu modelo de negócio, a dor do cliente, e se adapta o canal. Que tinha essas coisas apocalípticas, né? De, vai sumir isso, vai acabar com a loja hoje, física. Né? Não vai, mas muda. Né? Muda ou diminui o número, reposiciona. É o que está acontecendo nas empresas também, e né? que não pode é tentar usar a receita antiga para problema novo, né? E é um erro grave isso, né? A gente quer usar mapas antigos para navegar em mares novos, né? Não vai conseguir. Em algumas empresas já está acontecendo esse movimento de enxugamento de número de funcionários, porque um dá conta do que antes 100 dariam conta, né? Um pouco das agências também, muitas fechando, mas as que estão lá estão com outro propósito e mais direcionadas, né? Mas esse exemplo que você deu da padaria, eu acho que é fenomenal. Vou dar o meu exemplo. Dependendo da reunião que eu vá marcar fora, eu escolho qual é a padaria ou cafeteria que eu vou. Tem cafeteria que está pronta para receber o cara que está trabalhando. É o cara que vai sentar, ele vai fazer o pedido. Então ele está lá com tempo. Aí o preço pode ser mais elevado e tal, envolve várias coisas. Já o passo daquele do batidão, um bifezão que o cara já coloca lá e pronto, acabou, eu achei fenomenal. Só que aí esbarra em algumas coisas. Então, geralmente quem faz essa pesquisa de mercado para entender o cliente é o marketing, tradicionalmente. Que a gente também vê evoluções, né? Você vê o mercado, de maneira geral, esse de, dentro do gênero propaganda e publicidade, que envolve marketing, a gente vê as empresas antes investindo, era a era da publicidade, estão investindo mais em campanhas mais elaboradas. Aí entrou a era do marketing, então entrou a era do faz pesquisa com o cliente e gera performance. Então, campanhas que não olhavam tanto para o conceito de marca, mas muito mais teste, erro e conversão. Nesse ponto de, olha, a CX vai entender a dor do cliente, como fica, às vezes, nas empresas, você tem uma pessoa liderando a área de CX e o outro de marketing. Como fica? É bola dividida isso aqui? Depende de como conduzir, né? Se cada um se vê como entidades isoladas, vai ficar, porque, sei lá, vou dar um exemplo, por exemplo, com RH, com recursos humanos, assim, é muito comum às vezes escutar, não, porque quem vai contratar a vaga é o RH. Não, quem contrata a vaga é você que é dono da vaga, é o seu gestor da área, o líder, você vai contratar aquele recurso. O time de RH vai trazer o quê? Metodologia, estrutura e vai te ser acelerador em coisas que você não tem a competência. Que, vou fazer um teste comportamental. Eu tenho as melhores ferramentas. Eu poderia fazer também sozinho, vou lá na IA, me vê aqui um template de DISC de comportamento que eu vou aplicar. Tá, eu vou aplicar, mas eu sei ler isso.
Eu sei fazer? Eu faço isso de maneira que na companhia toda eu tenha mapa de talento, competência? Não, quem vai fazer isso orquestrar é o RH. Nós vamos falar de novo do orquestrador. Então, o marketing, tradicionalmente, acho que é a função na companhia que tem um know-how para fazer pesquisa de mercado e entender, mas o próprio marketing também começou a ser desafiado, que tem outras fontes de pesquisa de voz do cliente. Não é só fazer a pesquisa anual, mensal, semestral, ou o grupo foco que você escuta, isso continua. Mas eu pegar o que está vindo no atendimento, isso é uma pesquisa. Porque o cara está me contando que está dando errado. Espontaneamente. Uhum. Que complementa o perguntar ativamente. O marketing também tem que entender, aí vem muito até as fusões de funções, né, que você está acompanhando isso muito, pode completar também, que é o MarTech, né? Marketing com tecnologia. Você está ali, o produto também, né? Ou seja, o transacional de uso de produto também traz pesquisa de cliente, que ele vai dizer, e vai somar. O cliente falou uma coisa no atendimento, eu perguntei para ele falou uma outra coisa que completou, e eu fui ver o que ele faz. Porque, pegando a frase do Ralph Waldo Emerson, que eu gosto muito, que é o filósofo americano, né, tuas atitudes falam tão alto que eu mal posso te ouvir, né? Então, aquilo que o cliente faz é importante, que soma com aquilo que ele está te dizendo espontaneamente de deu errado ou não estou entendendo, com aquilo que eu também estou perguntando. Então, dá para você ter essa verdade só, ou essa verdade transacional, ou só do atendimento. E aí, por isso que o CX não é só atendimento, ele não é só marketing, ele não é só produto, ele está ali transitando em tudo, porque a experiência é vivida no produto, ela pode ser traduzida espontaneamente num ponto de contato de problema e também tem que ser mensurada ativamente. Eu te perguntar, Vitor, cara, me conta como é que está a experiência de usar a nossa marca aqui. E a gente soma tudo isso e você pode ter um arquiteto disso que está no marketing, mas ele tem que transitar entre produto, UX, CX e consolidar tudo isso e ser o porta-voz na companhia, né? Então, eu gosto, em virtude até do seu perfil de estatístico. Eu acho que só você no Brasil é estatístico com experiência em CX. Peça raro, é mais raro que unicórnio. É assim, bom tempo atrás, mas assim, tem empresa ainda nessa, ela não está olhando essa captura de dado, que é esse step 2 que a gente está abordando, né? Então, qual que era a grande preocupação antes? Resolver o BO. Então, a empresa só perguntava, você que resolveu, quantos BOs a gente resolveu? De 10 eu resolvi 9, parabéns. E o restante da informação ficava... Isso são os BO que a gente sabe, né? Os que a gente sabe. Tem os BO que você não sabe, por isso que não dá para ter uma fonte exaustiva, né? Exatamente. Eu vejo muita empresa ainda errando, tanto não criando essa estrutura de captura, como também errando o timing das coisas. Então, vou dar exemplo. Se eu olhar para os apps que eu uso, a maioria me pergunta se eu estou satisfeito ou não, só quando eu tive sucesso ali. Quando eu concluí alguma coisa ali. Aí ele me pergunta, tá feliz? Me dá 5 estrelas, ou tá feliz? Lógico que eu consegui o que eu queria, né? Lógico que eu consegui. Exatamente. Exatamente, é um dado falso. Aí o cara vai subir lá, tá vendo? Cara, você deu um ótimo exemplo que eu vivi recentemente no mundo de fintech, né? Você vai lá por exemplo, produto de crédito, ou até mesmo, até transacional, vou fazer um Pix, uma transferência. Qual que é o usual, né? Você vai perguntar, acabei de fazer a transferência, aí, lógico que deu certo. Aí eu vou trazer uma outra provocação, que tem um artigo que eu gosto muito, que só tem em inglês, que é Sometimes You Don't Have to Ask, que às vezes você não precisa perguntar. Um artigo da Bain Company, lá de 2010, 11, que inclusive usa de exemplo case da Didi, que é a dona da 99, a Didi na China, e vai reforçar o que eu falei agora há pouco. Se eu já sei que eu neguei o seu Pix por alguma razão com o cartão de crédito que não tem limite ou por uma questão de risco, se eu já sei que você não tem limite de crédito, por isso você não conseguiu pegar aquela... Eu vou te perguntar para quê? Por que eu te pergunto se você está satisfeito? Primeiro, eu não preciso nem perguntar. E segundo, eu tenho que incorporar esta informação e já até assumir que você é detrator. Eu ponho na conta isso e enriqueço a minha pesquisa, amplio o meu indicador. Por isso que não tem indicador bala de prata. Eu pego só a pesquisa aqui, ou só a pesquisa aqui, e só o ticket ali. Eu preciso ter esse sistema de mensuração, que aí, quando eu enriqueço com mais métricas,
Nesse exemplo, eu somo o transacional e até a política minha, que eu já te neguei, eu metrifico isso e incorporo na voz do cliente. Quando eu somo tudo isso, eu tapo mais arestas, né? E eu saio, não, mas lá, o meu crédito tem um NPS maravilhoso, pô, é 90 positivo. E o cara que você negou? Não deveria entrar na conta também? Exato. Para eu poder melhorar? Então por que eu estou negando? É uma política de crédito tá boa? Eu estou competitivo? De repente eu acho que eu estou arrasando, porque os 10 caras que pegaram o crédito estão felizes, mas os 900 que eu neguei estão infelizes e eu estou olhando só um pedacinho. Eu deveria olhar para esses outros caras. Isso aqui é importante? Claro que é importante. Se o cara que está pegando e está indo mal, aí tá ruim mesmo, né? Porque você está negando e para quem você está concedendo, o cara tá bravo ainda, né? Aí você tem um problema duplo, né? Você está negando um monte de gente e para quem você está concedendo, o cara está infeliz. Mas só considerar a parte feliz da história, ela é só um pedaço. É relevante, mas é só um pedaço. Por isso que também CX não pode ser só atendimento, que é só um pedaço. É só o cara que está te contatando. Eu falo que eu sempre tenho, né? Tenho e tive, né? Para quem está acompanhando aqui, eu tenho muito mais medo daquilo que eu não vejo do que aquilo que eu vejo. Uhum. O que eu vejo é o que o cara que me contata, eu tenho que agradecer. O que eu não vejo, e muita gente, eu não vou ver. E vai embora, que é o silencioso. Por que você vai entrar no seu aplicativo financeiro, você vai tentar fazer um Pix? Ah, tá demorando muito, eu vou no outro para resolver. Você vai me ligar, Rodrigo, tudo bem? Eu quero te falar que o teu Pix demora muito. Você vai pagar a tua conta. Uhum. E ó. Tchau. Agora, eu consigo medir no meu sistema quantos Pix demoram mais que o SLA que o Banco Central determina, que é 10 segundos. Ah, não, tantos demora. Ah, mas o cara fez. Não, mas ele fez, mas aqui uma fricção. Eu deveria mensurar. Ah, mas ele não ligou, ele não falou. Tem que somar todas essas partes. Então, acho que a gente, somando esse Lego todo aqui, né? Por isso que não dá para você achar que só o marketing vai ser o herói que vai sozinho fazer pesquisa de cliente. Tem que somar com outras funções. E quando ele pode orquestrar, pode ser o porta-voz que vai coordenar tudo isso, e aí o cara do marketing tem que saber transitar nisso. E o cara de CX, lá, de experiência do cliente, tem que entender também que ele tem que navegar em tudo isso. O cara de tech, na verdade, cada vez mais, todas as áreas têm que ter tech. Uhum. Não, é justamente isso. E aí, se olhar para o ambiente físico, de novo, na padaria, quem é que está treinando as atendentes ali do balcão para instruí-las a toda vez que ouvir alguma sugestão de cliente, registrar ou fazer alguma coisa? Então, aí poderia passar por RH, enfim. A gente começa a abrir as caixas e vai vendo um leque de possibilidades infinitas que o olhar de CX é game change, né? Eu passei por uma fase, você também, que os e-commerces eles não tinham meio de pagamento embedado. Então, quando você ia pagar, você ia para uma outra página. Exatamente, você tinha, né, e até tinha uns avisos, você está sendo levado para um ambiente que é uma PayPal. Que é uma baita ruptura na jornada, né? Exato. De repente eu perco o cliente aí. Então, acontecia que perdia. Só que como o negócio estava crescendo e vendia, às vezes deixava por debaixo do pano. Falava assim, ó, tá entrando caixa, tá uma beleza. E se o cara não tem esse dado, né? Pô, mas quantos que deixaram coisa no carrinho simplesmente porque mudou a página? Então é esse olhar que... Vou te dar um exemplo simples e verdadeiro que eu tive no Mercado Livre quando eu entrei. O Mercado Livre 2012 já crescia muito, já era muito grande. Uhum. América Latina, na época era 13 ou 14 países, hoje tem mais países, é um monstro, né? Impressionante. Mas quando eu entrei, volume de tipo GMV, que é o volume de venda bruto, olha, eu entrei com o desafio de assumir uma área de atendimento, com qualidade de treinamento, e o desafio era transformar isso numa área estratégica, né? Sair disso. Então, eu comecei a conversar e trazer para o time o letramento de a gente tem que ver GMV, tá? GMV, transação, porque aí quando eu vejo isso, eu junto o Lé com o CREA e falo, olha, Mercado Livre, ó, legal que está crescendo 20% mês contra mês o GMV e as transações, mas eu queria te falar que o volume de contato cresce 30%. Tudo bem que o volume de contato é desse tamanho, versus o volume de transações. Uhum. Mas olhando até como o business como uma saúde, né, e analogia com o ser humano, você não pode ter um problema seu de saúde, ainda que ele seja pequenininho, crescendo mais que o teu nível de saúde.
Que uma hora esse crescimento nocivo ele vai começar a comer a tua saúde. Então, quando você começa a juntar isso e dar visibilidade para a companhia, você começa a falar, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Legal que está crescendo. E o Galperin, na época, foi um cara que foi o fundador do Meli, né? Um brilhante, um cara genial. E ele é brilhante e genial porque ele é inteligente e humilde. É raro. Humilde para rever posições, né? Infelizmente. E as visões dele sobre o negócio. Ele criou de um jeito, isso palavras dele, ele criou um site que hoje, depois de muito tempo, e nas duras penas, entendeu que não é um site de tecnologia, né? É varejo. Que um dia não faremos propaganda de promoção, que mais tem, que é promoção, desconto, que é varejo. Né? Mas, assim, foi um cara também que começou a entender, se a gente continuar desse jeito, deixando o rastro de sangue com o cliente, a gente não vai conseguir chegar lá na frente. E não iria mesmo. Se em 2012 a gente tivesse começado a entender isso, e o entender isso para a companhia não é ficar falando, olha, que nem chacrinha, tem muito contato, hein? O cara não gosta da tarifa de venda, o cara não gostou da reputação. Tá, tudo isso é verdade, mas isso você faz a ponte com o negócio como? Se você que está sentado, você entende do negócio. Então, até uma crítica que eu faço, eu quero até trazer aqui, muitas pessoas se posicionam ainda, porque eu vou lá conversar com a área de negócios. Eu quero saber não tem área que não seja negócio. Exato. E a gente precisa falar em 2026 isso, Vitor, porque loucura, quem está acompanhando, tem gente que se posiciona como eu não sou negócios. Eu sou operação, eu sou jurídico. Todas as áreas são business. A palavra negócio, né? Ela é negação ao ócio. Negócio, né? Essa é a origem. Para quem não sabe, essa é a origem. Então, se você não é negócio, menos com menos dá mais. Não sou a negação do ócio, então eu sou ócio, né? Então, cuidado, se você fala que você não é negócio, você é ócio. Não, mas eu acho por aí. Eu acho que eu dei muita risada, porque até hoje eu também escuto. Não, eu tô falando fulano de tal da área de negócios. Você está fazendo o que da empresa, então? Não existe, né? É muita loucura, né? Assim, e poucas empresas, de verdade, pelo menos as que eu conheço, sabem implementar bem essa lógica de CX de maneira transversal, né? A gente tem alguns casos, como, por exemplo, o Nubank, só que o duro, depois, é você fazer isso em escala, né? Aí esse que é o grande desafio. Sim. O Nubank passou por isso, né? Começa colocando o CX no DNA da marca. Então, o DNA da marca não passa o sufoco em bancão tradicional, aqui a gente facilita e você vai ser atendido por pessoas graduadas. Sim. Eu lembro da época, que falou assim, você tem algum BO, você vai falar no chat com uma pessoa que tem graduação. Olha como é que os caras se diferenciavam. Eu quero falar mais disso aí, continua. Exato, e montou toda a empresa em cima de um negócio desse. Só que quando você atinge a escala, aí lascou. Exato. Como é que faz? Exato, assim, e você tocou num ponto legal, que o Nubank é um belíssimo case, né, de como a estratégia de experiência do cliente foi muito bem aplicada e pensada, que vamos começar com um produto, cartão, certo? Vamos começar com cartão, não vamos começar com 15 produtos, começa com cartão. Daí, neste produto, a gente vai se posicionar como nós somos diferentes dos outros. Então, criou o case da marca. De que, e entregou, né? Entregou. Você tem... Não é só o atendimento que era diferenciado. O produto tem uma comunicação diferente. Né? Você tinha crédito negado. Não vamos falar que o crédito foi negado. Vamos falar que o Vitor está na fila. Verdade. Porque não é isso, é igual balada. Você tá fora da balada, mas você tá na fila da balada. Daí você fala, Rodrigão, eu tô na fila, você não tá? Não, até para você conseguir no E balada boa e balada com fila, né? Não, exato. E no início só entravam os indicados, né? Então gerava como se fosse assim, um grupo. Aí criou-se isso, e eu tô aproveitando esse exemplo que o Vitor trouxe, porque para dizer que foi uma estratégia que foi nem de perto foi estratégia de atendimento, mas foi uma estratégia de atendimento entendendo que atendimento é tudo. O produto é o atendimento. O nível 1, cada vez mais do atendimento, é o produto funcionar, não é o nível 1 do saque. E aí, obviamente, os caras também entenderam que, peraí, né, uma coisa que
todo mundo reclama é o atendimento. A gente que não resolve, deriva para cá, deriva para lá, não sei o quê. Então vamos, nesse início, criar um atendimento com a barra diferente. Então criou case, criou história, viralizava, tinha mídia. Criou o negócio e chamou a atenção de todo mundo. Com o tempo, foi escalando. E hoje, em termos de porte de empresa, é um bancão. Mas que tem a alma da fintech, nasceu com esse case de marca, que deu prejuízo muito tempo, mas chegou uma hora que abriu o capital, resultado. E dá resultado. Né? E aí, com isso, eu quero dizer que tem, e é importante todo mundo entender, acompanhar que você tem, dependendo, de novo, do seu modelo de negócio, do tipo do produto e do cliente, você tem caminhos diferentes de implementar a estratégia de experiência do cliente. Por isso que eu dou pulo de 50 metros quando eu escuto que vou copiar o case do Nubank aqui. Ou vou fazer a minha empresa ser igual a Disney aqui da padaria do interior. Não é. Disney é Disney, Apple é Apple, Amazon é Amazon, Mercado Livre, Nubank é Nubank. Todos têm ali, são referências, mas você não vai copiar aquilo, porque você não consegue copiar a cultura. Você não consegue copiar as pessoas. Você consegue ver o quê? Boa prática, case de sucesso, os aprendizados e adapta para o seu negócio. É isso, não adianta ser assim, vou fazer igual no Nubank e vou deixar fila na padaria porque deixar o pessoal com vontade de comer pãozinho. Pô, o cara tá com fome, pô, tem que ter velocidade. Dependendo do seu modelo de segmento, de negócio, a entrega de experiência muda. Assim, você vai voltar na fintech, né, Vitor? Assim, não, vamos fazer aqui igual faz na Disney. A fintech tá com dinheiro. Você acha que o cara quer frufru? Sem fricção, né? O cuidado emocional numa fintech é passar segurança. De que você vem aqui, faz, é rápido, é um aplicativo que não é para você entrar e ficar lá namorando. Eu vou entrar no aplicativo, nossa, que legal essa fintech, né? Olha o desenho. A experiência ali é transacional, rapidez, segurança e vai. Isso gera encantamento numa fintech. Que é diferente de um aplicativo de viagem. Eu vou no hotels.com, que eu trabalhei, ou no Expedia lá, eu vou entrar, aí eu quero que o cara navegue, veja foto, veja um testemunho, veja vídeo, leia avaliação, porque ele vai decidir uma estadia dele, da família dele, para um destino. É outra entrega de experiência. Os conceitos são os mesmos, é que eu falo que a pirâmide, né? Resolve, tira esforço e conexão emocional. Mas você não vai fazer na tua fintech, para escalar e dar resultado, o viés de experiência de uma Disney ou de uma é outra coisa. Assim como a Apple, o produto é a experiência. E também entender o estágio da empresa, né? Até falo de outras áreas, né? A Uber, quando entra no Brasil em 2014, ela entra com o jurídico, mas era o momento... E entra com Black, né? Entra com Black. Entrou com produto premium. É isso tudo. E depois escalou como? Com o UberX. Exatamente. Só que do ponto de vista até do momento. Então, o jurídico, naquele momento, ele tinha menos voz, porque tinha que enfrentar um mercado muito regulado de táxi. Então, se fosse um jurídico rigoroso E não só regulado, né, Vitor? Um mercado que tem ali os seus, não vou usar termos aqui polêmicos, né? Mas tem as suas características, idiosincrasias ali de protecionismo e tal. Total. Que é difícil romper esse muro. Mas o que eu quero dizer é, dependendo do estágio da empresa e a tua área especificamente, ela vai ter mais voz ou menos voz. Você tem que saber entender que momento que está. Você está no momento de uma empresa que está sobrevivendo, está lá, putz, o cara precisa gerar caixa e tal, talvez seja um momento de mais performance, mais campanha, mais, só traz. Sim. No momento que você está enfrentando uma regulação, criando um mercado novo, o jurídico fica um pouco menor, só que depois que fica muito grande, aí depois entra o jurídico e fala, agora vamos arrumar essa história. Cara, esse exemplo que você está falando é muito bacana, porque assim, o profissional, o líder de experiência do cliente, ele tem... a história de entender o negócio é tão importante que os momentos da companhia mudam mesmo. Você está no momento, puxa, de escala. Eu preciso sentar e pensar nos meus indicadores de CX que conversem com escala. Eu preciso, de repente, focar na excelência operacional, que a experiência, o produto está de pé, não dá contato,
ter disponibilidade, isso é experiência. Não é brindezinho, queijo e vinho, é cartinha escrita à mão. Exato. Não é isso. E eu não tenho nada contra isso. Só que isso tem momentos, contextos e hora de fazer. Agora você está no momento de comprar mercado, que é expandir e torrar a caixa. É outra coisa. Por isso que eu sempre falo que um dos cafezinhos importantes que um cara de CX tem que tomar com frequência é com o CFO. Para entender qual é o tom do jogo agora. E outra, quais são os indicadores que são importantes que você está olhando para eu poder ver como é que eu plugo nos meus? Para a gente juntos mostrar que o que estamos fazendo aqui de experiência está movendo o ponteiro do negócio, para onde o negócio precisa ir. As áreas de negócios, que são todas, né, elas estão ali para servir o negócio. Não é para fazer cada um o que quer. E às vezes o que acontece, que dá pau, é que cada um quer fazer o que tem agenda própria. Então, mas aí é aquela distinção de empresa em dois mundos, vivendo concomitantemente e também verificar qual que está ditando a regra para esse também acompanhar, né? Tem empresa que tem OKR, tem empresa que não tem OKR ainda, está naquela lógica de meta. Está no BSC com meta tradicional, Balanced Scorecard, para quem não sabe o que é BSC, né? Exatamente. E está tudo bem, pô. Não, e aí a gente tem aquela empresa que o cara tá lá com KPIs do tipo, vamos pegar índice de resolver BO ali no call center, ou seja, ele não está conectado a um objetivo mais macro, e aqueles que têm um OKR do tipo, olha, a gente vai bater 100 milhões de pedidos, desdobra isso em uma nova funcionalidade do app, todo mundo tem que perseguir isso. E aí as empresas vão saindo, criando as outras submetas, mas considerando a metona. Isso. Não, tem empresa que nem isso tem. Não tem, a gente sabe que não. É uma loucura. A padaria do Seu Joaquim lá do interior do estado do Brasil não vai ter isso daí. E ainda assim pode começar a fazer a experiência do cliente com estratégia. E é a metona que vai fazer todo mundo se conversar e fazer mais ou menos o mesmo objetivo. E fazendo um parênteses, tá? Não é que de repente a padaria do Seu Joaquim não tem meta. Não tem OKR, BSC e planejamento estratégico. Pode ser que a meta que ele fala, gente, a gente precisamos fechar no verde todo mês. Essa é a meta. Exato. Essa é a grande realidade do Ponto. país. Tem uma só. Essa aqui. Depois, e aí eu gosto sempre de dizer que a gente tem que ter, né, Vitor, o grau de complexidade que a gente precisa para cada momento. Eu sei fazer triplo mortal carpado igual a Daiane dos Santos. Tá, mas eu vou competir aqui na competição daqui do bairro. Não preciso fazer aquilo lá, vou fazer só uma pirueta simples e eu já ganho. Mas eu vou te contar que eu sei fazer o triplo mortal carpado, tá? Se precisar, eu sei fazer. É isso. Não, e tem profissional que não se adapta, né? Pô, um tipo de profissional que eu vejo que ele é muito quadrado geralmente é o de cibersegurança. Ele chega já impondo, o cara contratado, ele fala assim, a gente precisa de tudo isso. Aí quando você vai ver a conta é muito grande, mas o que a gente precisa para agora, para médio prazo, para longo prazo? Então... E também tem, acho que vamos pegar o exemplo do CISO, cibersegurança, até mesmo às vezes jurídico, porque ou compliance, que lidam com regulação, com coisas que são infraestruturais, que não está movendo ponteiro de receita, etc. E essas áreas, esses profissionais têm um papel de serem guardiões de muitas coisas, né? Então, tanto a mentalidade desta pessoa, né, ela tem que ser menos quadrada, como também das suas respectivas contrapartidas, das demais áreas, que é a maneira com que a gente gera esse diálogo, né? Que é assim, eu não vou chegar pro cara para quem está acompanhando aqui, não vai existir, essa conversa não pode existir, você vai perguntar pro cara de cyber, de compliance ou de jurídico. Eu posso fazer isso aqui? A resposta default é não. Não tá dado. O não tá, assim, é não. A abordagem é, Vitor, eu vou lançar este produto. Me ajuda a correr menos riscos. Ou me mapeia e nós vamos juntos até correr riscos conhecidos. Porque não existe risco zero. Você acha que o Uber vai ver? Não, eu vou ver para não... Não, foi lá e fez. Só que certamente tinha um grau de risco calculado e tinha um grau de isso aqui vai dar pau. Na hora que der pau, só que aí quando a gente tem esse diálogo antes, a gente está junto.
Eu te dei o norte, te dei a letra, você me trouxe as encrencas que podiam acontecer e a gente combinou o jogo junto. E E a hora que bateu, a gente defendeu junto. Tavares, o que eu vi já de profissional que não aguentou isso, principalmente de compliance. Era tanto na cabeça dela, era um grau de flexibilização tão grande para ela, pessoa, que ela vazou, pediu para sair. Porque é isso, assim, depende também da empresa que você está. Tem empresa que ela vai prezar mais por segurança. Então, você vai pegar uma companhia aérea de A a Z segurança. Então você está transportando vida ali, né? De A a Z. Agora você vai pegar a indústria de software, você vai que vai. Mas mesmo assim, você vai pegar profissionais de tecnologia, de hospital, é uma negação de, não, aí vai vazar dado, vai corromper, vai fazer errado, que é um grau de negação absurdo. E até porque você tem também ali um grau de sensibilidade de informação enorme também, né? Enorme. Que no final do dia ele não se permite a testar, mesmo no ambiente controlado, certo? Então, o ponto-chave, eu acho que você abordou muito bem, de entender qual é a empresa, qual que é a cultura, qual que é o estágio, se está gerando muita receita, se é para melhorar a experiência ou se é para melhorar a conversão, e que estágio está tudo isso para bolar a melhor estratégia. E como é que você vai navegar, como é que você vai se posicionar, como é que você vai comunicar. E é igual a brincadeira do tipo mortal carpado. Assim, você está entrando, começando numa startup, o negócio está em franca expansão, mas é tudo bagunçado, né? A gente sabe como é que é. Não dá para chegar falando de... Mas, ao mesmo tempo, assim, é importante que você saiba que eu tenho um know-how para, quando a coisa complicar, eu sei jogar o jogo e sei me adaptar. Para você poder ver valor no meu, como ativo estratégico sempre. Tem que ser assim. É isso. Tavares, obrigado, assim, aprendi um monte. Como é que o pessoal te encontra? Agora é aquela hora de fazer o merchan, né? Se conecta aí. Não, vamos lá. Meu Vitor, obrigado aí por mais um bate-papo, né? Já tivemos vários, né? Painel na pandemia, né? Online, foi. A gente já tá junto há bastante tempo. Nossa, naquele lá tinha até o Primo Rico, foi Cris Arcângelo. Ixi, a gente fez muita coisa boa aí. Para quem quiser, inclusive, fuçar aí na rede mundial, tem muito vídeo no YouTube nosso de painel, né, Vitor? Bota Vitor Manhani e Rodrigo Tavares, vai achar coisa lá nossa. Alguma coisa vai achar. Bota coisa da rede também, né? Que é importante seguir a rede, os canais da Rede Líderes. Mas do Rodrigo Tavares eu basicamente uso e me comunico muito de conteúdos e conexões pelo LinkedIn. Então vocês podem procurar aí Rodrigo Tavares, CX, Customer Experience, vocês vão me achar lá, se conectem, a gente vai conversando e trocando boas figurinhas e sempre aqui a troca é mútua também. A gente aqui sempre nesse bate-bola, todo mundo aprende. É isso. E você que ficou até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha aprendido também, assim como eu, tá? E tem outros episódios aqui que a gente sempre traz gente que já teve resultado positivo e que com certeza vai agregar muito para você. Então, muito obrigado e até o próximo bate-papo. Valeu! Valeu, gente!